Bom dia, pessoal. Que prazer gigante aqui mais uma vez no Festival Costume Saudável 2020, dessa vez online. E dessa vez nós iremos falar um pouquinho sobre, não é sobre emagrecer, é sobre como ter qualidade de vida. E vamos lá, vamos deixar o pessoal entrar um pouco mais. Quem está aqui já online, ativa aqui o aviãozinho para compartilhar com o máximo de pessoas. E nós iremos falar sobre o quê, pessoal? Nós iremos falar sobre 5 principais pilares, tá? São pilares sobre como alimentação saudável, como equilibrar os hormônios e as vitaminas, como ter um bom sono, como ter um bom intestino, como ter um bom exercício físico. Então, nós iremos totalmente equilibrar. Sempre o paciente chega aqui no consultório falando sobre, às vezes, emagrecimento, sobre alguns sintomas. E o nosso principal objetivo com vocês, não é sobre emagrecer, é ser como ter uma vida longeva, é como ter uma vida saudável, como ter um estilo de vida saudável. E para ter esse estilo de vida saudável, o principal de tudo é equilibrar esses pilares. Eu vou falar para vocês aqui hoje, o primeiro pilar, nada melhor do que começar com uma alimentação saudável. Sempre eu falo muito para os pacientes que o importante hoje em dia é o que você come. E para você ser o que você come, é necessário retirar da nossa ingestão, da nossa alimentação, carboidratos refinados. Tem muitos pacientes que chegam aqui com sobrepeso, até porque hoje, nos últimos artigos, nos últimos estudos, eles falam que o aumento cada vez mais dessa onda de obesidade está crescendo, ele está totalmente equilibrado com o aumento do consumo de açúcar, com o aumento do consumo de carboidratos refinados. E é interessante, pessoal, também, que esse aumento não está só aumentando o consumo de carboidratos, mas está levando ao aumento de consumo de obesidade, como também está levando ao aumento de patologias do mundo moderno, como a hipertensão, como a diabetes, como o próprio Alzheimer, como o próprio câncer. Então é importante, cada vez mais, nós termos a noção de ter uma alimentação saudável. Então, a alimentação saudável vem de quê? Retirar principalmente alimentos inflamatórios. Eu sempre falo na consulta, eu sempre falo muito nos stories relacionados a essas alimentações inflamatórias. Alimentos inflamatórios é os carboidratos refinados, que é o pão, que é o macarrão, que é o arroz. São os açúcares refinados, que são muito importantes nós retirarmos também da nossa alimentação, mas sempre a gente emagrecer e também para ter essa longevidade, é necessário retirar o leite, o glúten, tudo isso sempre é necessário para nós não inflamarmos o nosso corpo. Até porque alimentos inflamatórios, ele vai aumentar a quantidade de radicais livres do nosso corpo. Esse aumento de radicais livres pode levar no futuro nós termos patologias. É interessante também, quando eu falo de alimentação, eu gosto de falar muito, tanto para os pacientes, como nas palestras que eu faço, eu gosto de falar muito de alguns estilos de alimentação, tá? Como o próprio jejum intermitente, como a alimentação cetogênica. São alimentos que são estilos de alimentação, são estilos de vida, na verdade, que muitas pessoas estão aderindo para ter essa longevidade saudável, para buscar cada vez mais até essa saúde, essa qualidade de vida. E quando eu falo em dieta cetogênica, é uma alimentação mais baseada em quê? Mais baseada no consumo principalmente de gorduras e proteínas. Podem levar até um pouco mais de carboidrato, até 15%. E eu começo a explicar um pouco para vocês, mas doutor, isso é dieta, isso são estilos de vida da moda? Não, pessoal. Na verdade, a dieta cetogênica ela foi criada há muito tempo atrás. E a origem dela foi que você começaram a perceber que quando você colocava o açúcar refinado, o carboidrato refinado, esses industrializados eles acabavam levando cada vez mais pacientes a terem convulsões. E começaram a tratar os pacientes, as convulsões dos pacientes através da alimentação cetogênica. Mas isso percebeu agora também que a alimentação cetogênica ela pode também ter um emagrecimento. Mas, claro, tudo tem a sua indicação, mas tudo tem a sua contraindicação. Então, alimentos cetogênicos o estilo de vida cetogênico,
ele também pode ser o quê? Ele pode ser contraindicado com pacientes que usam hipoglicemia antes, pacientes que tenham insuficiência renal crônica. Então, nem todo mundo pode fazer tudo. É necessário, cada vez mais, ter uma orientação, tá? Uma orientação de profissional, de um médico, de um nutricionista, de um personal. Até porque é necessário, o corpo, ele não é receitinha de bolo. Ele tem que ser algo personalizado. E isso é alimentação, a parte hormonal, a parte intestino, o sono adequado é sempre muito adequado para cada paciente, é sempre muito específico. E é necessário, cada vez mais, para termos um estilo de vida saudável, que hoje, não que estilo saudável esteja em moda, né? Na verdade, é porque estilo saudável, as pessoas estão envelhecendo mais, a expectativa do mundo está aumentando cada vez mais, e essa expectativa do mundo aumentando cada vez mais, as pessoas querem não ter patologias no futuro. E a gente começa onde nosso primeiro pilar está assim, nessa alimentação, onde a gente está colocando, falando um pouquinho para vocês. Não só de alimentação inflamatória, não só de alimentação cetogênica, mas algo muito importante que eu tenho que falar para vocês, que são muitas dúvidas que aparecem sempre perguntando, é o jejum intermitente, que é algo fantástico, tá? Para ser realizado, mas claro, ser realizado sempre com muita orientação. O jejum intermitente, eu sempre falo que o jejum intermitente é algo fantástico para ser realizado, até porque ele diminui glicemia, ele diminui triglicerídeo, ele diminui colesterol geral, ele diminui os índices inflamatórios do nosso corpo. Então, o jejum intermitente é algo fantástico para o nosso corpo, mas sempre com orientação, que também tem as contraindicações do jejum intermitente. Pessoal, jejum intermitente, eu sempre falo que você não deve começar. Você que está nos assistindo aqui agora, no Costume Saudável, você não deve começar o jejum intermitente de uma hora para outra. Tem que ter uma orientação. Mas bora lá. Uma orientação básica é você começar a trocar o seu alimento industrializado pela sua alimentação saudável. Esse é o primeiro passo para você fazer jejum intermitente. O segundo passo para você fazer jejum intermitente é você aproveitar a sua hora de sono. Então, você aproveitar as suas 12 horas. Começa de 8 da noite até o meu dia, depois começa a crescer um pouco mais e vai até o quê? Vai até o melhor tipo de jejum intermitente, que foi até um pouco de prêmio Nobel de Medicina relacionado à autofagia, foi o jejum intermitente de 16 horas, que era de 8 horas da noite até o meu dia. Isso vai levar cada vez mais você ter uma desintoxicação do teu corpo, diminuir os radicais livres. Até porque, pessoal, hoje a moda da medicina, a moda dos artigos científicos, a moda dos estudos clínicos cada vez mais estão sendo os índices inflamatórios do nosso corpo. Por quê? Porque as pessoas têm exames laboratoriais alterados, como a ferritina alterada, como o ácido úrico alterado, como o colesterol alterado. Não é devido somente à patologia, não é devido somente à genética. A genética nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, ela não está alterando a genética. O que está alterando é o estilo de vida das pessoas. E esse festival é fantástico, né? Esse festival Costume Saudável é muito bom porque ele faz com que mude os hábitos das pessoas. Os hábitos das pessoas para ter um estilo de vida saudável. Como eu falei, o estilo de vida de jejum intermitente, um jejum intermitente de 16 horas, é um jejum intermitente que pode levar no seu corpo a ter uma autofagia, que é essa limpeza do nosso próprio corpo. Quando nós falamos de alimentação, eu sempre gosto de agregar também um pouco mais na palestra relacionado ao quê? A alimentação relacionada ao intestino. Hoje, o órgão que está mais relacionado às emoções não é o nosso coração, como tanto as pessoas falam, como tanto nós imaginamos. O órgão que está mais relacionado à emoção está sendo nosso intestino. O nosso intestino hoje é nosso segundo cérebro, né? Então, o nosso intestino ele produz 90% da nossa serotonina e mais de 70% da nossa imunidade está relacionada ao intestino. Ah, doutor, então quer dizer que o intestino ele é muito bom? Pessoal, ele tem um dos pilares que eu falo para emagrecer e para ter uma vida longeva, para você chegar a viver mais de 60, 70, 80, 90 anos, é vocês terem um intestino saudável. E esse intestino saudável começa pelo quê? Pela alimentação saudável. Retire alimentos inflamatórios do corpo de vocês. Retire antibióticos desnecessários. Retire medicamentos desnecessários. Anti-inflamatório que não tem necessidade. Então, cada vez mais, a depressão, ela não tem que começar a ser tratada pela parte medicamentosa. A depressão tem que começar a ser tratada pelo nosso intestino. A disbiose intestinal, no intestino nós temos a microbiota, que são as bactérias boas, mas também nós temos bactérias ruins no nosso intestino. Então, é muito importante nós começarmos a
a equilibrar essas bactérias boas e ruins. Até porque a disbiose intestinal, que eu sempre gosto de falar, ela tá o quê? Ela é o desequilíbrio dessas bactérias. Ela acaba sendo relacionada à nossa alimentação errada. Se nós temos uma alimentação errada, nós teremos uma disbiose intestinal. Se nós temos o uso de antibióticos, nós teremos uma disbiose intestinal. E essa disbiose intestinal, ela está totalmente relacionada à parte do emocional. Mas não só isso. Tem artigos que falam que o hipotiroidismo, muitas mulheres aí que têm queda de cabelo, que eu vou falar mais na frente, que tem outros problemas relacionados ao hipotiroidismo, pode estar relacionado também à própria parte intestinal. Então, a disbiose, ou a não absorção dos nutrientes de um jeito eficaz pelo nosso intestino, devido à alimentação, devido ao estilo de vida totalmente bagunçado, ele pode levar ao hipotiroidismo. O desequilíbrio, a disbiose intestinal, pode levar a cada vez mais ter uma ansiedade maior, ter uma compulsividade maior, ter uma depressão maior. Então, para vocês perceberem que a importância cada vez mais da nossa alimentação e do nosso intestino também. Outro ponto importante também do nosso intestino, hoje, no mundo saudável, nós falamos muito de probióticos, kefir, kombucha, e é muito importante para vocês esse kefir, essa kombucha, esses probióticos na utilização no dia a dia de vocês. Isso vai potencializar o intestino. Não é que isso, eu vou comer tudo de errado, vou comer meu fast food, vou comer tudo de errado e vou colocar um kefir ali para melhorar. Não, pessoal, é o equilíbrio de tudo, né? O equilíbrio de tudo é fundamental nessa hora. Para você, eu sempre falo para os pacientes aqui no consultório que o quê? Não é necessário você fazer a restrição total, e não é necessário você comer algo demais. O equilíbrio é o melhor, tá? O equilíbrio, você ter um equilíbrio no seu dia a dia, é o melhor para você ter um estilo de vida saudável e ter essa longevidade saudável. Então, o intestino é algo fundamental para nós vivermos bem. Então, eu sempre falo também hoje para os pacientes que quem não tem um intestino saudável acaba tentando melhorar através de alguns outros hábitos. Até porque o intestino, ele consegue melhorar. Perceba, na verdade, vamos lá, eu vou voltar aqui para o intestino, eu ia passar um pouco para outro tópico do emagrecimento. Mas, vamos lá, o intestino, pessoal, perceba vocês, quando vocês comem errado, a fritura, aquele industrializado, você começa a ter o quê? Uma azia, gastrite, tá? E vamos ao quê? Ao omeprazol. Pessoal, na verdade, o uso do omeprazol, hoje, todo medicamento, ele pode ter um efeito colateral. E o uso do omeprazol, ele poderia ser totalmente evitado se nós tivermos o quê? Uma simples alimentação saudável. Mas não só isso. O uso de uma alimentação saudável é fundamental para começar a melhora do nosso estilo de vida. Mas outra parte importante para melhorar o nosso intestino é o exercício físico. Se você praticar exercício físico, você consegue melhorar também a sua disbiose intestinal, o seu desequilíbrio da sua microbiota, que ela é fundamental. Não que a microbiota só traga coisas ruins, tá? Mas a microbiota é fundamental para o nosso organismo. Até porque essa microbiota, essas bactérias boas, ela começa a ser formada desde a hora da gestação, o que a mãe come, e também desde a hora do parto, do momento do parto. Então, tem muitos estudos hoje que falam que as gestantes, elas devem tomar, sim, probióticos para terem crianças com microbiota melhor, para terem crianças mais inteligentes, para terem crianças com comportamentos emocionais melhor. E dizem ainda mais, vários estudos relatam que crianças que nascem através de um parto normal, pegando toda aquela microbiota, aquelas bactérias do trato vaginal da mulher, eles têm uma imunidade muito melhor. Então, para vocês perceberem, a alimentação saudável é fundamental para emagrecer, para ter uma longevidade. A microbiota do intestino é fundamental para ter um estilo de vida saudável, uma longevidade. Terceiro ponto, o que é fundamental também, tem que ter a prática de exercício físico. Pessoal, esse ponto é fundamental. Claro, é necessário, doutor, mas eu vou fazer o quê? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que para você não ser sedentário, você tem que praticar no mínimo 150 minutos de exercício por dia. Então, isso é fantástico. São 3 dias somente. Coloca lá, anota, tá? Anota no seu caderninho.
São 3 dias de 50 minutos somente para você fazer, para você não ser sedentário. Até porque hoje o sedentarismo, ele vai levar a ter hipertensão, diabetes, Alzheimer, câncer, várias doenças cardiovasculares. Então, essa prática de exercício físico não precisa ser um Ironman, não precisa ser um triatlo, não precisa ser um crossfit. Uma simples caminhada, já começa com a caminhada, já começa cada vez mais ter essa prática de exercício físico, que é fundamental para você melhorar cada vez mais o seu rendimento. E muitas pessoas perguntam, doutor, o que é que eu devo comer? Na verdade, pré-treino, eu sempre falo, eu gosto muito de falar do aeróbico em jejum. O aeróbico em jejum é muito bom, para você não fica tão fadigado na hora do seu treino. Mas depende do tipo de treino. Se for fazer uma corrida de 21 quilômetros, um exemplo, você não deve ir em jejum, né? Você tem que ter um pré-treino. Mas também, se você for fazer uma caminhada ou algum treino de musculação em jejum, você deve ter uma alimentação pós-treino. Até porque a não alimentação pós-treino pode catabolizar a tua massa muscular, destruir a tua massa muscular. Então é super importante ter essa alimentação no pós-treino. Qual o melhor horário? Muitas pessoas perguntam, doutor, qual o melhor horário para fazer exercício físico? Pessoal, o melhor horário, de acordo com a fisiologia do nosso corpo, o melhor horário para fazer exercício físico é ao meio-dia, tá? Outra coisa importante, deve fazer exercício físico à noite? Não, porque senão atrapalha teu sono. Teu sono, eu vou já falar de sono, mas a higienização do sono, que eu vou já falar o que é. Saiu um artigo no maio do ano passado que falava nesse artigo de quê? Do Alzheimer. E falava que a prática de exercício físico libera um hormônio chamado irisina. E esse hormônio liberado pela musculação esse hormônio liberado na musculação, ele vai prevenir o Alzheimer. E falando para vocês um pouquinho do Alzheimer, puxando um pouquinho dessas patologias do mundo moderno, é interessante que hoje o Alzheimer, já falei da alimentação para vocês, já falei um pouco da microbiota, mas o Alzheimer está muito relacionado à alimentação de vocês também. Estão chamando hoje o Alzheimer, é uma demência mais senil, mas estão chamando o Alzheimer de diabetes tipo 3. E a diabetes vem da onde? De uma resistência insulínica aumentada, insulina aumentada, que vem devido à alimentação rica em carboidratos refinados, açúcares refinados. E essa alimentação totalmente bagunçada, ela pode levar a ter um diabetes tipo 2, que pode levar a ter o Alzheimer. Por isso, pessoal, é importante, cada vez mais, nós temos um estilo de vida saudável, até para a prevenção do Alzheimer. Não só isso, mas a prática de exercício físico que libera a erisina libera, previne contra o Alzheimer. Então, a importância desse estilo de vida saudável. Mas vamos lá, vamos seguir, né? Não só isso, não só a alimentação tem uma longevidade, não só a parte de microbiota, não somente a parte do próprio exercício físico. Tem outra coisa fundamental também para você ter uma longevidade saudável, que chama-se o quê? Chama-se equilibrar os hormônios e as vitaminas. Um ponto importante para vocês equilibrarem os hormônios está relacionado também à microbiota, à própria microbiota intestinal, tá? Se você não tem uma microbiota onde tem uma permeabilidade seletiva para vitaminas, principalmente as vitaminas, né, após a digestão dos alimentos, essa microbiota ela vai te levar a ter uma queda dos hormônios. Então, a queda dos hormônios ela pode ser devido também à própria parte da idade, tá? Depois dos 30 anos, é totalmente normal você ter uma queda de uma testosterona, de uma tireoide, são as pausas da vida. Então, esse equilíbrio dessas pausas da vida é fundamental para nós termos uma longevidade saudável. Algumas pessoas perguntam assim, mas doutor, por quê? Eu vou te dar um exemplo. Já ouviu falar em idade biológica e idade cronológica? Pessoal, a idade biológica é aquilo que seu estilo de vida te mantém. A idade cronológica é aquilo que o seu certificado, o seu registro está lá. Mas o importante é o quê? É a sua idade biológica tá melhor do que a sua idade cronológica, tá? Se você tem na idade cronológica 50 anos, se você tiver um estilo de vida totalmente saudável, a sua idade biológica ela pode dar de 30 anos. Se você tiver com o equilíbrio totalmente dos seus hormônios, da sua vitamina, a sua idade biológica pode estar bem antes. Eu sempre falo muito, um exemplo que eu gosto de falar é do próprio carro. Se o carro ele acaba não tendo, você não fazendo a manutenção do seu carro, são 2 Cadillacs 1980, um exemplo. Se você não faz nenhuma manutenção no seu carro,
automaticamente, aquele seu carro, quando tiver 100 anos, não vai valer nada. Se você faz todas as manutenções, se você coloca a melhor gasolina, se você troca o óleo, se você lava ele da melhor forma, a melhor ser o que for, aquele carro com 100 anos, ele vai estar totalmente polido, ele vai valer muito mais. Então, é isso que a gente acontece com o nosso corpo. Nosso corpo, ele é muito inteligente, tá? Então, é necessário o quê? É necessário cada vez mais nós sentirmos o que o nosso corpo ele quer falar para a gente. Às vezes, uma queda de cabelo, as unhas quebradiças, uma dificuldade até de próprio emagrecer, tá? Então, isso está relacionado ao quê? A queda de hormônio. São as pausas da vida, como a própria pausa da tireoide. Então, a pausa da tireoide, a queda dos hormônios da tireoide, pode estar relacionado ao quê? A uma depressão, a queda de cabelo, as unhas quebradiças, a dificuldade de emagrecer, para vocês perceberem que o corpo avisa antes dele dar o PT. O PT é o quê? É ter a patologia. Como a exacerbação da TPM, tá? Uma fadiga, acordar cansado, uma compulsividade no final do dia, é teu corpo te avisando que teu quê? Tu pode estar relacionado a uma fadiga adrenal, que é da nossa glândula adrenal, a suprarrenal, que fica em cima da parte renal. Então, isso é nosso corpo te avisando. Então, tudo teu corpo vai te avisando. Mas é interessante, pessoal, que cada vez mais esse mundo moderno, ele está o quê? Ele está fazendo com que a gente não sinta esses avisos, essas luzinhas vermelhas, ligando o nosso para-brisazinho ali, a gente não sinta que isso tá nos prejudicando. E às vezes a troca do estilo de vida não é... Às vezes o paciente chega aqui e fala, doutor, eu vim aqui emagrecer. Não, não é isso. Você tem que mudar, não é emagrecer. Emagrecer é algo pontual, que depois tem o efeito sanfona, e você acaba voltando ao peso anterior. O objetivo sempre é ter um estilo de vida saudável. Não pense em dieta, tá? Às vezes o paciente chega aqui com a dieta cheia de fast food, de carboidratos. Eu vim aqui fazer uma dieta. Calma aí, dieta não. O importante é você mudar o estilo de vida. Você tinha uma dieta errada, agora você vai para um estilo de vida saudável. São estilos de vida das pessoas, entendeu? Então, esse estilo de vida cada vez mais saudável, não tem problema. Um dia você quer comer uma pizza com a sua família, isso não vai estragar. Não há exceção que estraga o seu estilo de vida. É o dia a dia do sono ruim, da microbiota ruim, do sedentarismo, da alimentação errada. Tudo isso vai te levar cada vez mais você ter o quê? Isso vai te levar cada vez mais você ter patologias do mundo moderno. Outro ponto importante que eu não falei para vocês, que eu sempre gosto de falar, está relacionada muito à própria mente, tá? Então, pessoal, para vocês terem uma longevidade saudável, tem que equilibrar cada vez mais o corpo. Nós temos que equilibrar cada vez mais a mente, até porque tem que equilibrar a mente. Até porque essa mente, se a gente não conseguir equilibrar essa mente, a gente vai ter crenças negativas que acabam levando a ter patologias. Crenças positivas, pensamentos positivos, acaba tendo cada vez mais saúde, tá? Então, tenta cada vez mais colocar pensamentos positivos, andar com pessoas positivas perto de você, para você ter o quê? Essa longevidade saudável. E antes disso, lembrando cada vez mais que essa mente está relacionada também à nossa microbiota intestinal. Se você tem uma alimentação saudável, você vai ter muito menos ansiedade, muito menos compulsividade. E voltando para o nosso pilar que nós estávamos falando sobre alimentação, sobre a parte da microbiota, sobre a parte de sono e agora sobre a parte de hormônios e vitaminas, o importante também é entender que depois dos 30 anos acaba tendo essa decadênciazinha dos hormônios. Então é necessário equilibrar cada vez mais. Não só hormônios, mas tem algo muito importante que nós sempre falamos, que eu acho que está crescendo muito, até nessa época de pandemia, cresceu muito, foi o quê? Foi relacionado a vitaminas, tá? Eu sempre gosto de falar muito da vitamina D. E a vitamina D não é algo caro, é algo que você pega através do sol. Se você passar meia hora, mais ou menos 40 minutos no sol, você acaba aumentando a sua vitamina D todo dia. E a vitamina D dá um up na nossa imunidade. A vitamina D, tem vários estudos relacionados à vitamina D e obesidade. Tem vários estudos relacionados à vitamina D e doenças autoimunes, como a própria esclerose múltipla, para vocês perceberem a importância de ter uma vitamina D no valor ideal,
que esse valor ideal nem sempre é igual ao valor referencial laboratorial. O valor ideal é um pouquinho maior, tá? Outra coisa importante é o ômega 3 também, quero falar aqui para vocês. O ômega 3 antioxidantes para tirar radicais livres. Tanto o ômega 3 como a cúrcuma, tudo isso é importante para nós equilibrarmos os nossos radicais livres e nós prevenirmos as nossas patologias. Então, a importância para os pilares para ter uma longevidade saudável é ter uma alimentação saudável, é ter um intestino bom, é ter um sono bom, praticar exercício físico e equilibrar totalmente os hormônios e as vitaminas. E claro, como eu falei, o corpo é importante estar em equilíbrio, a mente é importante estar em equilíbrio, e eu sempre falo para vocês também, eu sempre finalizo as palestras relacionado ao quê? Se você tiver o corpo em equilíbrio, com essas dicas que eu acabei de passar para vocês, porque eu tenho certeza que vocês anotaram, se vocês tiverem uma mente em equilíbrio, tendo pensamentos positivos cada vez mais, dando estímulos positivos, andando com pessoas positivas, vocês vão ter saúde. Mas aquela pessoa que só reclama do teu lado, só tem pensamento negativo, vai ter só doença. Tem vários estudos também relacionados de pensamento negativo, pessoas negativas que acabam levando a ter patologias. São doenças muito relacionadas, são as doenças psicossomáticas que criam aqui, ó, criam na nossa mente. Então, pensa positivo cada vez mais. E se tu tem um corpo bom, tu tem uma mente boa, e se tu ainda tiver o buscar a Deus concretizado na tua vida, não tem segredo. Equilibra o corpo, equilibra a mente cada vez mais e busca a Deus. Buscar a Deus, a fé, ele move montanhas, e a fé, ele é equilibrado com o corpo, com a mente, eu tenho certeza que tu consegue ter uma longevidade saudável, tu consegue chegar aos 70, aos 80, aos 90, aos 100 anos, totalmente sem patologias. E esse é o segredo da longevidade. E nossa palestra é o quê? Não é sobre emagrecer, é ser como ter uma vida longeva. Nosso principal objetivo aqui no consultório é para você ter uma vida longeva. Você chegar nessa idade, aos 100 anos, sem patologias nenhuma, principalmente essas patologias do mundo moderno, que estão totalmente relacionadas ao estilo de vida e não com a genética, que acaba as pessoas colocando a culpa na genética, tá? E uma frase que eu quero colocar para vocês é o quê? A gratidão, pessoal, é a chave. A gratidão é a chave totalmente de uma vida abundante. Não haverá, olha lá, não haverá felicidade em sua vida se não houver gratidão no seu coração, tá bom? Então fica com Deus, foi um prazer estar participando do Festival Costume Saudável e a próximo ano estaremos juntos de um jeito mais físico, tá bom? Abraço, até mais pessoal, fica com Deus, tchau, tchau.